Ao norte de Laos, país asiático da região da Indochina, encontra-se milhares de jarros de pedra pelo campo, que podem pesar até 13 toneladas. Tem entre 1 a 3 metros de altura e com idade de 1.500 a 2.000 anos. Quem criou os jarros ainda é um mistério. Os estudiosos acreditam que a civilização que os criou já foi extinta, além do fato de ser um mistério também qual a utilidade deles. Uma das teorias mais aceitas é que serviam como urnas funerárias ou como armazenamento de alimentos e água. Eles ficam divididos em grupos. O maior deles é chamado de Zona 1 e tem uma área de 25 hectares e contém 334 jarros de todos os tamanhos. Apenas as zonas 1, 2 e 3 estão liberadas para visitação, já que as outras estão em locais de risco. Laos foi um dos países mais bombardeados do mundo durante a Guerra do Vietnã. Milhares de bombas foram lançadas sobre o país, o que danificou muitos jarros. E hoje ainda há muitas minas terrestres espalhadas pelos sítios arqueológicos. As Pedras Guias da Geórgia é um monumento em granito localizado num cume do condado de Elbert, estado norte-americano da Geórgia. É composta por 6 pedras de granito, uma pedra no centro com 4 pedras ao redor em posições verticais, além de uma pedra acima das 5 em posição horizontal. O monumento mede 5,87 metros e utiliza aproximadamente 27 metros cúbicos de granito. Todas as pedras juntas pesam mais de 107 quilos. Nas pedras estão gravadas 10 frases em 8 idiomas: árabe, chinês, espanhol, hebraico, hindi, inglês, russo e suahili. No topo estão gravadas pequenas mensagens em línguas antigas: babilônio, grego clássico, sânscrito e em hieróglifos egípcios. Atualmente, Puma Punku conta com uma estrutura sem muita lógica, mas a bagunça não é proposital. Ele foi construído com pedras de cerca de 130 toneladas, sendo que todas teriam sido extraídas da margem oeste do Titicaca. O difícil é entender como eles conseguiram transportar estas rochas por 10 quilômetros de distância. O respeitado arqueólogo e especialista em Puma Punku, Jean-Pierre Protzen, identificou marcas em quase todas as grandes rochas do complexo. Todas elas se caracterizavam como arranhões formados, e é assim que as pedras teriam sido arrastadas. Embora as provas não sejam irrefutáveis, elas são aceitas como a hipótese mais provável, a não ser para aqueles que preferem acreditar que alienígenas colocaram as rochas no local. A primeira estátua de um extraterrestre na Rússia tem sido destaque na cidade de Perm, nos Urais. A estátua de madeira, que mede cerca de 2 metros de altura, foi erguida na estrada da cidade de Molepka. Este lugar não foi escolhido por acaso, pois é considerado um dos mais populares de avistamento de OVNIs na Rússia. Muitos acreditam que os OVNIs desembarcam ali com mais frequência do que em outros lugares. O lugar foi descoberto na década de 1980 e é conhecido como o Triângulo das Bermudas da Rússia. Os ufólogos locais estão pensando em abrir um museu de OVNIs e um observatório de discos voadores em Molepka. Ele diz que deseja enviar a proposta a seus colegas na cidade de Roswell, nos Estados Unidos, o local mais famoso entre os ufólogos. O monumento Yonaguni é uma enorme formação rochosa submarina ao largo da costa de Yonaguni, localizada no sudoeste da ilha de Okinawa, no Japão, e somente a 125 quilômetros de distância de Taiwan. Essas ruínas submersas têm deixado muitas pessoas intrigadas a respeito de sua origem. Será que realmente são um fenômeno da natureza? Ou será que foram realmente feitas pelo homem? Elas foram encontradas pela primeira vez no ano de 1986 por um mergulhador japonês chamado Kihachiro Arataki, enquanto mergulhava a uma profundidade de 25 metros abaixo do nível do mar. E o mais inacreditável é que estima-se que essas ruínas tenham entre 5 a 8 mil anos. Existem fortes indícios de que no leste asiático realmente existiu uma antiga e avançada civilização muito antes de qualquer outra. Por isso, os monumentos de Yonaguni têm sido chamados de Cidade Perdida ou Atlantis japonesa.
aproveitando que estamos no Japão, vamos falar sobre outro mistério igualmente intrigante. Agora em Asuka, uma terra antiga com interesse histórico, localizada em Nara. Uma das características mais originais de Asuka são as várias pedras de granito talhadas em formas peculiares em várias partes da região. A maior e mais incomum das pedras esculpidas é a Masuda no Yafune, a nave rocha de Masuda. Então, qual é a natureza dessa rocha e qual a sua finalidade? Quem fez isso? Quando e por quê? Na região em que a nave rocha de Masuda é encontrada, há muitos templos budistas e santuários que podem sugerir que a escultura foi feita por budistas, talvez por algum tipo de propósito religioso ou cerimonial. No entanto, a nave de Masuda não se parece com o estilo de qualquer outro monumento budista.